Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Cabral e essa é a nossa primeira aula de Plano Plurianual e Orçamento Público. Caro estudante, temos um aprendizado a realizar para aperfeiçoar nossos processos de planejamento e de gestão das políticas públicas, de modo a alavancar nosso desenvolvimento humano e econômico. O orçamento público é um importante instrumento nesse aprendizado. O objetivo dessa disciplina não se resume apenas em familiarizá-lo com as características orçamentárias e com o processo de elaboração e de execução do orçamento público. Será fomentado a geração de um processo de aprendizagem teórica e prática que lhe capacite transpor os conhecimentos adquiridos para a sua realidade profissional e permita-lhe não somente avaliar a qualidade do planejamento orçamentário do seu órgão ou governo, como também intervir como cidadão ou como agente público na elaboração e implementação deste instrumento. Ao final dessa jornada, você deverá estar apto a continuar sua interação com o orçamento público de forma autônoma e a combinar as informações que ele lhe propicia sobre as ações governamentais com os conteúdos das demais disciplinas em busca de uma compreensão sistêmica das qualidades e das carências da gestão pública no Brasil. Vamos iniciar nosso estudo recordando que gestão pública é a arte de planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar assuntos de interesse coletivo por meio da mobilização de estruturas e recursos do Estado. O orçamento cumpre papéis importantes na condução dos assuntos políticos, na qualidade de instrumento de planejamento, de gestão e de controle político e legal da atuação governamental. Daí a importância de o conhecermos e de ganharmos familiaridade com sua linguagem e processo. O orçamento público é um dos principais instrumentos que o gestor público dispõe para dar cumprimento às suas funções e que, sem o amparo deste orçamento, ele pouco pode fazer. Para o gestor público saber lidar com o orçamento é importante por 3 razões principais. Vejamos quais são. Primeiro, as demandas da comunidade por bens e serviços somente poderão ser atendidas se estiverem contempladas no orçamento público. A solicitação da comunidade para a construção de uma nova escola, por exemplo, somente poderá ser atendida se houver recursos para investimento no programa de educação do orçamento público. Se esses recursos não estiverem ali previstos, o governante não poderá construir a escola, mesmo que o queira. Segundo, as leis que regulamentam as atividades econômicas, sociais, culturais e políticas da comunidade dependem de recursos do orçamento público para a sua aplicação. Uma vez que estabeleça a coleta seletiva de lixo, por exemplo, implicará uma série de novos gastos para o recolhimento, o armazenamento, a destinação dos resíduos sólidos. Para que essa lei saia do papel, é preciso que o programa de coleta de resíduos sólidos tenha previsão de recursos no orçamento para sua implementação e manutenção ao longo do tempo. Terceiro, os gastos realizados pelos órgãos públicos não podem ser desviados do que está autorizado no orçamento público, nem conflitar com o interesse público. Por exemplo, se o orçamento público prevê recursos para a construção de quadras esportivas, a sua execução orçamentária deve apresentar, a um custo razoável, quadras construídas onde exista demanda e um projeto de construção ligado a uma política maior de desenvolvimento social pelo esporte. Ao gestor público compete realizar o acompanhamento da execução orçamentária, para verificar não apenas se os gastos estão de acordo com a autorização dada pelo Legislativo, mas também analisar se as ações estão sendo realizadas a um custo razoável, sinônimo de eficiência, se estão voltadas a resolver problemas da comunidade, denotando assim eficácia, e se estão promovendo o desenvolvimento do município, o que pode ser considerado como efetividade orçamentária. Por essas razões, podemos afirmar que o orçamento público é um instrumento central de gestão, porque possibilita a tradução do planejamento estratégico em programas de trabalho,
o acompanhamento gerencial das ações no curso de sua execução e o controle dos atos de governo, tanto por meio da fiscalização formal quanto da avaliação de desempenho. Em termos simples, o orçamento público reúne, de forma sistemática e organizada, todas as receitas estimadas para um determinado ano e o detalhamento das despesas que o governo espera executar. Mas nem sempre as coisas foram organizadas dessa maneira. Vejamos. Houve uma época em que não havia nenhuma regra definida em relação ao poder de arrecadação de recursos das sociedades pelos governantes, nem sobre a forma de aplicação desses recursos. Na Baixa Idade Média, por exemplo, sempre que um rei decidia fazer uma grande obra ou se via em dificuldades financeiras para custear uma guerra, ele estabelecia unilateralmente um tributo e o impunha aos habitantes do seu reino. São vários exemplos de revoltas motivadas ou agravadas pelos excessos de tributação dos reis. Por exemplo, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa na França, Guerra da Independência nos Estados Unidos e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, dentre outras. A sociedade em que vivemos é composta de pessoas que agem de acordo com determinadas regras de condutas, formais ou informais. Essas regras são denominadas na literatura acadêmica de instituições. As instituições são as regras tidas como legítimas pelos cidadãos, as quais definem o que os indivíduos e as organizações podem fazer, bem como os incentivos e as sanções de cada conduta. Sendo assim, podemos afirmar que o sistema orçamentário é uma instituição. Ele foi criado para definir as regras de gestão dos recursos públicos de modo a respeitar e a atender aos interesses da coletividade. Fato esse essencial, principalmente em um cenário onde os recursos apresentam-se cada vez mais escassos e as despesas públicas cada vez maiores. O crescimento dos gastos públicos tem como contrapartida o crescimento da carga tributária. A receita tributária representa a maior parte das receitas públicas e tem caráter de exigibilidade, indicando quanto da riqueza produzida no país é obrigatoriamente transferida para o setor público, sob a forma de recursos que, de outro modo, teriam ficado nas mãos dos indivíduos e empresas para lastrear suas decisões de consumo e investimento. No Brasil, a carga tributária bruta cresceu de 14% em 1947 para 35% em 2010. Ou seja, o tamanho da fatia apropriada pelo governo mais do que dobrou em 60 anos, passando às mãos do Estado cerca de 1/3 da renda gerada anualmente no país. Como instrumento de planejamento, o orçamento público retrata escolhas e decisões sobre as questões prioritárias que irão receber atenção governamental, bem como as estratégias de enfrentamento dessas questões e o montante de recursos a serem aplicados em cada uma dessas estratégias. O planejamento orçamentário é formalmente consignado pelo Plano Plurianual, o PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e pela Lei Orçamentária Anual, a chamada LOA. Representa um contrato firmado com a sociedade, no qual o governante propõe um plano de atuação e recebe, por meio do Poder Legislativo, autorização para realizar esse plano. Este planejamento veicula de forma implícita ou explícita uma série de possibilidades e limitações sobre o que o governante estará autorizado a realizar. O orçamento define o campo de atuação do governante perante a sociedade e condiciona sua capacidade de dar respostas às demandas sociais. Para que esse contrato entre o governo e a sociedade tenha exigibilidade e para que a distribuição de recursos e benefícios nele expressos seja imperativa, faz-se necessário que o orçamento público se revista de força de lei e cumpra os requisitos de norma jurídica capazes de vincular o governante e seus agentes.
Por esta razão, o orçamento público, antes de ser um quadro demonstrativo de receitas e despesas, é uma norma legal que se submete ao ordenamento jurídico próprio das leis. É esse estatuto de lei que permite à sociedade verificar a conformidade dos atos praticados pelo governo e seus agentes na gestão dos recursos públicos. Isso é feito por meio do poder legislativo, incumbido pela Constituição Federal de realizar o controle externo dos atos de governo com o auxílio das Cortes de Contas. A Constituição de 1988 define o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento e estabelece que os planos nacionais, regionais e setoriais devem ter suas diretrizes e iniciativas submetidas aos 3 documentos de referência, os já mencionados: Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A elaboração dos planos de orçamento, sua execução, monitoramento, controle, são atribuídos a órgãos e entidades dos 3 poderes, além de cidadãos e grupos organizados da sociedade, cada qual com deveres, direitos e canais de atuação próprios. A Constituição Federal também estabelece regras a serem observadas pelos atores do sistema orçamentário e prevê normativos que disciplinam a elaboração e a implementação dos orçamentos. A exemplo da Lei 4.320, de 64, da Lei Geral de Finanças Públicas, a qual ainda se encontra pendente de aprovação, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, dentre outras, claro. Orçamento público é o nome que utilizamos, portanto, para referenciar 3 elementos distintos, porém conexos. Uma vez definido o sistema orçamentário, o orçamento público se concretiza por meio de um processo que define, na prática, como deve se dar o relacionamento entre diversos atores e que procedimentos operacionais devem ser cumpridos no curso de elaboração e de execução das despesas e das receitas. A esse fluxo de decisões e ações operacionais damos o nome de processo orçamentário, que é o sistema orçamentário em ação. Ao elaborar a Constituição Federal, os parlamentares, no exercício de representação da vontade social, preocuparam-se em prever uma arquitetura detalhada para o sistema orçamentário e os procedimentos que devessem presidir seu funcionamento por meio do processo orçamentário. Vejamos. O processo orçamentário pode ser entendido em sentido amplo ou sentido restrito. Em sentido amplo, ele abarca as sucessivas etapas de elaboração e execução dos eventos orçamentários, que vão desde a preparação do PPA até a execução financeira da LOA de cada um dos exercícios, compreendidos pelo PPA. Esse processo amplo é denominado de ciclo orçamentário. Em sentido restrito, o processo orçamentário se reporta ao fluxo de ações voltadas para a preparação da proposta orçamentária anual, sua tramitação no Poder Legislativo e sua execução e avaliação pelos órgãos responsáveis. Avançaremos nessa jornada abordando a seguir o papel e o conteúdo das leis do PPA, da LDO e da LOA, bem como a relação que se estabelece entre elas, conforme definido pela Constituição de 1988. O Plano Plurianual, PPA, é uma lei orçamentária que define as ações do governo para um período igual ao do mandato presidencial, atualmente de 4 anos, e evidencia em quadros demonstrativos quais serão os programas de trabalho a serem implementados pelos gestores públicos durante esse período. O PPA deve especificar diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 3 tipos de despesas, que, em conjunto, perfazem a quase totalidade da atuação governamental. São elas as despesas de capital, a serem realizadas na vigência do plano, as despesas decorrentes dessas despesas de capital e as despesas de duração continuada. Vamos entender cada uma delas. As despesas de capital são aquelas relativas a obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes.
as quais contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São definidas pela Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. As despesas decorrentes das despesas de capital são aquelas relacionadas com a manutenção das obras, das instalações, dos equipamentos e do material permanente adquirido, bem como os gastos com a sua utilização e funcionamento. Por exemplo, a construção de um hospital é uma despesa de capital, da qual decorrem importantes despesas correntes, relacionadas não somente à manutenção do prédio, mas também com o funcionamento dos serviços de saúde ao qual o prédio se destina. Exemplo, contratação e remuneração dos médicos, aquisição de medicamentos, pagamento de energia elétrica, água, telefone, dentre outras. Por fim, as despesas de duração continuada, que incluem os gastos relacionados com a preparação de serviços permanentes à população, como educação, saúde, segurança pública, fiscalização, regulação econômica, dentre outros. Assim concebido, o Plano Plurianual afasta-se dos modelos de planejamento setoriais e econômicos prevalecentes no passado e passa a ser uma abrangente peça de consolidação dos programas de governo em todas as áreas de atuação do poder público. A ênfase dos dispositivos constitucionais sobre o PPA volta-se para a definição de ações de caráter estruturante ao desenvolvimento local, estadual ou nacional, bem como ao planejamento do conjunto de serviços públicos e ações de caráter permanente. Trata-se, portanto, da realização de ações estruturantes e permanentes para alavancar o desenvolvimento humano, social e econômico. A Constituição Federal reservou ao PPA a função de intermediar o planejamento de longo prazo e a programação orçamentária anual, estabelecendo as estratégias de médio prazo para a atuação do governo. A formulação da proposta de PPA em todas as unidades da Federação é função privativa do Poder Executivo e envolve os órgãos de toda a administração pública, chamados de setoriais. Inclusive os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que elaboram suas próprias propostas e a encaminham ao órgão central de planejamento. Para que seja consistente e de boa qualidade, a elaboração das propostas setoriais precisa ser precedida por dois elementos: a definição da metodologia de organização e elaboração da proposta e a sensibilização e o treinamento dos dirigentes e gestores públicos. O processo de elaboração da proposta de PPA compreende, portanto, diversas etapas que passam pela definição de uma metodologia pelo órgão central de planejamento e o estabelecimento das diretrizes estratégicas de governo aplicáveis ao plano como um todo, até a elaboração dos programas pelos órgãos setoriais e análise de consistência e consolidação da proposta global pelo órgão central. A Constituição Federal previu, então, a seguinte sistemática. Vejam comigo. A LDO e a LOA são leis anuais, proposta pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo a cada exercício financeiro. O PPA, porém, por seu caráter de planejamento plurianual, é proposto pelo Executivo no primeiro ano de mandato do titular, presidente, governador ou prefeito, e aprovado pelo Poder Legislativo nesse mesmo ano, devendo vigorar, contudo, até o primeiro ano do mandato seguinte. Como o mandato dos titulares do Poder Executivo atualmente é de 4 anos, o PPA deve vigorar por 4 anos, iniciando-se no segundo ano de um mandato e terminando no primeiro ano do mandato subsequente. A Constituição Federal estabelece que o projeto de PPA deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante, para vigorar do segundo ano até o fim do primeiro ano do mandato seguinte. Os estados, municípios, contudo, seguem prazos definidos em suas constituições e leis orgânicas. A sistemática de gestão do PPA,
que compreende sua implementação, monitoramento, avaliação e revisão, é regulada por norma do Poder Executivo de cada ente da federação. É fundamental que os responsáveis pela gestão do plano sejam nominalmente apontados e recebam mandato formal para o exercício das funções de gerência, além de condições e instrumentos que lhe permitam realizar o trabalho satisfatoriamente, como qualificação, tempo, equipe, tecnologia e incentivos. Tais especificações têm sido precárias da administração pública brasileira, tanto em nível federal quanto nos estados e municípios, sendo mais frequente vermos planos de ação com forte inspiração gerencial e matricial, voltada para resultados e envolvendo diversas áreas, coexistirem com estruturas organizacionais essencialmente funcionais. No desenho gerencial, há dois aspectos que precisam ser aperfeiçoados para que o modelo de gestão funcione a contento. Vejamos quais. Flexibilizar e articular a estrutura de governo para o trabalho colaborativo, já que os programas e as ações envolvem, em geral, a participação de mais de um órgão e uma unidade administrativa para sua execução. Criar condições propícias para que os gestores públicos cumpram o papel esperado, sobretudo mediante a instituição de incentivos e fatores motivacionais para uma gestão por resultados e a construção de capacidade de trabalho em termos de recursos humanos, tecnológicos e informacionais. Uma vez elaborado e aprovado o PPA, o ciclo orçamentário segue em direção à elaboração e aprovação de duas leis anuais, que passaremos a discutir: a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Vejamos. A LDO é a lei orçamentária que faz a ligação entre o PPA e a LOA. Ela cumpre diversas funções definidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vimos que o PPA é executado anualmente por meio da Lei Orçamentária Anual. Essa lei, contudo, não é mero detalhamento do que o PPA previu para aquele ano. A LOA contém uma série de especificações que decorrem da dinâmica da realidade material e institucional, fazendo-se necessário suplementar ao ajustar o planejamento ano a ano em relação a esses fatores. A finalidade original da LDO foi definida pelo artigo 164, em seu parágrafo 2º da Constituição Federal, nos seguintes termos. Vejamos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Este é um texto da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal conferiu a essa lei, portanto, 4 atribuições principais: definir as metas e as prioridades do governo para cada exercício, estabelecer regras a serem observadas na elaboração e na execução do orçamento anual, dispor sobre alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Além dessas funções clássicas trazidas pela Constituição, a LDO cumpre também outras funções, que a ela foram atribuídas pela Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre essas funções, destacam-se a de dispor sobre metas e riscos fiscais, programação financeira, limitação de empenho e movimentação financeira e transferências de recursos a entidades públicas e privadas. A elaboração da LDO pelo Poder Executivo fica a cargo dos órgãos de fazenda e planejamento do município, do estado ou da União. Porém,
Para traçar o cenário fiscal e definir as prioridades para o orçamento anual, a elaboração da LDO envolve um número maior de atores, inclusive mediante consulta aos órgãos setoriais nas diversas áreas do governo: educação, saúde, transporte, etc. Uma vez consolidado, o projeto de LDO é encaminhado ao Poder Legislativo no primeiro semestre de cada ano, em prazo definido pela Constituição Federal ou lei orgânica do município. O Legislativo deve apreciá-lo e aprová-lo em tempo para que a lei possa servir de base na elaboração da proposta orçamentária para o exercício seguinte. Uma vez aprovada a LDO, o processo orçamentário volta-se então para a elaboração da LOA. Vejamos. Com base nas metas estabelecidas pelo PPA e nas orientações dadas pela LDO, o Poder Executivo elabora a Programação Anual de Trabalho, denominada de Lei Orçamentária Anual. Os programas do PPA são detalhados e executados, ano a ano, por meio da LOA, ou seja, é pelo acompanhamento da elaboração e execução da LOA que podemos verificar se o PPA está sendo cumprido de forma satisfatória. A finalidade principal da LOA é estimar as receitas que o governo espera dispor no ano seguinte e fixar as despesas que serão realizadas com tais recursos. É importante destacarmos que essa lei é uma autorização de gastos, mas não é uma obrigação de gastar. Por isso, o orçamento é dito autorizativo e não impositivo. Para entender melhor essa questão, precisamos distinguir dois tipos de despesas que ocorrem na LOA. Vejamos. As despesas obrigatórias são as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do governo, tais como pagamento de pessoal, de juros e encargos da dívida pública, de aposentadoria, entre outras. As despesas discricionárias são as despesas não obrigatórias, são as chamadas de discricionárias, porque sobre elas o governo tem margem para escolher se a executa ou não. Quanto maior a proporção de despesas obrigatórias no orçamento, maior a rigidez e menor a flexibilidade dos políticos e gestores para planejar as ações governamentais. A LOA apresenta a programação de gastos separadas em 3 demonstrativos distintos, também chamados de esferas orçamentárias. O orçamento fiscal, que apresenta as despesas dos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta. O orçamento da Seguridade Social, o qual traz as despesas com saúde, previdência e assistência social. Observe que tais despesas não ocorrem apenas nos órgãos e nas entidades de saúde, previdência e assistência, mas em praticamente todos os órgãos do governo. Orçamento de investimento das empresas estatais, que apresenta as despesas de capital das empresas em que o governo detém a maioria do capital social com direito a voto e sejam dependentes de repasses do Tesouro para sua operação. A programação de receitas e despesas na LOA deve obedecer a um conjunto de princípios orçamentários, recomendados pela doutrina ou instituídos pela legislação, cujo objetivo é facilitar a gestão e o controle do orçamento. Vejamos quais são esses princípios. Princípio da unidade, onde deve haver uma só LOA para cada entidade da federação, União, Estados e municípios. Princípio da universalidade, o qual diz que a LOA deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, englobando todos os poderes, os fundos, os órgãos e as entidades da administração pública. Princípio da anualidade. As receitas e despesas constantes da LOA devem se reportar a um período determinado, em geral, um exercício financeiro, e os correspondentes créditos orçamentários devem ter sua vigência adstrita ao respectivo exercício. Princípio da exclusividade. A LOA não pode conter dispositivo estranho à previsão de receitas e fixação de despesas. Princípio da especificação.
a LOA não poderá consignar dotações globais e despesas, devendo fornecer detalhamento suficiente para demonstrar a origem e a aplicação dos recursos. Princípio da publicidade. A LOA, seus créditos e os atos relativos à sua elaboração e execução devem ser divulgados para conhecimento público e serem acessíveis a qualquer cidadão para consulta. Princípio do orçamento bruto. A LOA deve conter as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução prévia. Princípio da não afetação de receitas. As receitas constantes da LOA deverão estar livres de comprometimento prévio a determinados gastos, sendo vedada sua vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Princípio do equilíbrio. As receitas constantes na LOA não devem exceder as despesas previstas para o exercício financeiro. Princípio da programação. As receitas e despesas constantes da LOA deverão ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, seus objetivos, suas metas e suas ações. A Constituição Federal de 1988 adota ainda um princípio conhecido como regra de ouro, com o objetivo de impedir que a administração pública contraia dívidas, empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos, para custear despesas correntes. Observe, por fim, que a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, ampliou o princípio da publicidade, explicitando sua função de promover a transparência das contas públicas e a participação social no processo orçamentário, dando ensejo ao princípio da transparência e participação, onde os planos, os orçamentos, as prestações de contas e os relatórios de execução orçamentária devem ser instrumentos de transparência da gestão fiscal, devendo o processo orçamentário incentivar a participação popular. Bem, pessoal, finalizamos aqui a nossa primeira aula de Plano Plurianual e Orçamento Público. Na próxima, vamos abordar os elementos que compõem o orçamento, as receitas e as despesas públicas, bem como suas classificações, de modo a nos capacitarmos a consultar bases de dados orçamentárias para acompanhar e participar da gestão das políticas públicas. Além disso, ainda abordaremos a elaboração, a execução e os desafios orçamentários. Fiquem com Deus e até mais.